Que honra, que privilégio. Pastora Vânia, muito obrigado por esse tempo. E é uma alegria a gente poder conversar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vê. Falando sobre honra, né? Talvez você não saiba, mas o Magnus veio para cá em 2003. E nessa época, quase que amarrado, pastor, ele trouxe um tradicional da Igreja Batista Pioneira para ver um congresso com Heidi Baker e Antônio Cirilo. E imagina a situação. Eu não corri, queridos, por causa que a glória tomou conta do lugar e eu não consegui me mexer. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu disse assim, meu Deus do céu, que loucura, o que está acontecendo aqui? E eu tive que ficar sentado porque eu tentava firmar as pernas e não consegui. Mas tu acha que eu recebi alguma coisa no Espírito? Eu recebi foi pavor. Porque eu digo assim, ó, o que é isso? Eu pensei, deve ser uma ação do maligno. Não pensava, porque tradicional não pensa assim. Eu estou amarrado nessa cadeira aqui. E aí, de repente, a mulher estava pregando lá, Heidi Baker. Depois tive até contato com ela lá na missão, via internet, no futuro. Mas ela terminou aquela pregação deitada, que ela não conseguia ficar de pé, de tanta glória que estava no ambiente. E eu sentia que tinha algo ali. E aquele tradicional em 2013 voltou, entrando no seminário, primeiro ano de seminário. Voltei para lá e dei um trabalho para aquele povo. Olha o tema do meu estudo, batismo ou plenitude do Espírito Santo. Eu fiz uma monografia na época de 50 páginas, mais de 40 livros de pesquisa. Mandaram reduzir para 30 e tiraram tudo as 20 dizendo que era palha, porque eu falava a respeito de... Eu pesquisei excedente das coisas de Deus. Em 2005, depois desse impulsionamento de ver que Deus fazia alguma coisa que não era só história, porque nós éramos ensinados que os dons cessavam no período apostólico e acabou, não tinha mais nada, milagres, essas coisas, tudo história. Então, principalmente isso aqui, reino, então o reino, a gente era amilenista, ou seja, não existe, o reino não existe, isso é tudo espiritual. E aí, com esse impacto, pastor, eu fui estudar em 2005. Me levaram para um tal, também meio amarrado. Graças a Deus, sempre tem que ter assim. Às vezes fica pensando que aquele que foi levado lá para ser curado por Jesus, os amigos, era só em invalidez. Tem invalidez espiritual também, que tu precisa, às vezes, que alguém te amarre e te leve na mamaca e te largue para o telhado, porque senão Deus nunca vai fazer. Então, assim, e eu era um desses, né? Me jogaram aqui dentro em 2013, depois de 2005 me jogaram num tal de encontro com Deus, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Queridos, Deus é Deus. E esse não é o tema, mas só para honrar, porque a gente tem que saber. Eu nunca esqueço as histórias. Talvez a pastora nem sabia disso, mas teve sim uma fagulha, uma participação, uma instrumentalidade do seu ministério na minha vida. E eu fico grato a isso, grato a Deus por isso, porque é assim que Ele trabalha. E eu sempre acreditei que Deus queria fazer grandes coisas, porque eu sou fruto dessa profecia. A profecia que eu fui desenganado pelos médicos que eu não ia viver, eu nasci prematuro, dizia que eu seria um pastor e seria usado nas mãos do Senhor para fazer grandes coisas para Ele. Essas grandes coisas não é aquilo que o humanismo prega, é aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Aplauda o Senhor. E é nessa veia profética, mestre, apostólica que a gente anda, e que Deus começou a derramar, porque Ele precisa apenas de um coração desejoso. Você que está aqui não está à toa. Você que está aqui, a pastora já falou no início, Deus tem algo do Espírito para trazer na tua vida, porque Ele vai levantar. Os 5 ministérios serão restaurados, já estão sendo. Os 5 ministérios são restaurados, e os 5 ministérios não é de cima para baixo, não é hierárquico. Os 5 ministérios é pessoas nutrindo, treinando o povo de Deus, para que isso que está acontecendo aqui aconteça no mundo. Está acontecendo no mundo. Eu não saudei o pessoal que está lá. Glória a Deus, estamos no mundo, estamos nas nações. Esse momento aqui, então, está vendo, estou pregando nas nações já aqui. Ó. E Deus faz assim. E essas coisas Ele vai fazer. Queridos, para nós entrarmos aqui, e o pastor fala, quem já me conhece dos cursos sabe que eu falo. Então, lá Lucas 17, que o Marcos me deu 30 minutos, só que isso aqui são os prolegômenos. Uma vez eu falei essa frase para um pastor, ele disse, o que é isso? Eu estava no seminário, né? Prolegômenos é o momento introdutório que a gente fala antes das coisas acontecerem. Mas vamos lá, então. Lucas 17, verso 20. Eu vou mais na Bíblia aqui, não tem slide para mim aqui nesse momento,
Mas eu quero que você, se você tiver a Bíblia, abre aí, porque se tu não abrir, o negócio não vai, no celular pelo menos, para te destacar, senão não acontece. Olha lá, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, o Magnus fez uns slides assim, tá um primor, tá um capricho, tá uma maravilha. Vocês vão receber todo esse material, acredito. E eu disse para ele, cara, não quero nem entrar muito aí nos teus slides para não estragar o negócio que tá ajeitadinho, né? Ele pensou já, mas eu quero falar algumas coisas que precedem a isso. Porque às vezes você fica pensando que o reino simplesmente acontece porque tem que acontecer. Legal, nós vamos ir para um reino. Tu está aprendendo agora que nós vamos para um reino, vai ter um milênio. Mas tu não está a toque de caixa, não é uma boiada seguindo. Você tem que entender por que está acontecendo isso. E se nós não entendemos por que está acontecendo isso, a gente vai simplesmente ter adquirir mais um conhecimento aqui que nós não vamos fazer na prática. A Bíblia é ser de não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então tu vai sair daqui marchando para esse reino, diga amém. E esse é o nosso propósito. Queridos, então olha só, vamos mais um aqui. Marcou esse aí? Então o reino, onde está o reino? Diga, dentro de nós. Tá, mas então o Magnus está falando aqui que vai ter um reino literal e se está dentro de nós, então não é literal, não. Você tem que entender, pega o conceito. O reino de Deus está dentro de nós. Agora olha só o que diz lá em Romanos 14, 17, se não me engano, é o 17. Isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Não é não é alegria no Espírito Santo. Não é alegria dele, é alegria nele. Olha que loucura. Então, e daí, justiça, paz. Justiça o Magnus falou aqui sobre o reino de justiça. Ele já introduziu. O reino do milênio e o reino é de justiça. Justiça não é justiça jurídica que você conhece. A justiça não está falando a respeito daquilo que a gente conhece na terra. A justiça, a palavra aqui no hebraico é tzedek, que quer dizer retidão. Retidão. É aquilo que foi dito para Josué, não dizia nem para a direita nem para a esquerda. Seja íntegro, retidão. Lá, Tessalonicenses 5, se não me engano, vai dizer que você deve ser encontrado, todo o seu espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus, tzedek, justiça. Então, e essa justiça não se trata daquilo que você adquire. Isso aqui é poderoso. Não é o que você adquire, é o que Cristo lhe concede. Anota isso. A justiça tua não está no teu esforço. Por isso que a gente vai entender o que é graça. A graça virou uma desgraça na modernidade, onde todo mundo pensa que vai receber aquilo de um filho mimado recebendo de um pai babão, né? Que vai dar tudo do jeito que tu quer, tudo bem, é filhão. Não é assim. A justiça, a tzedek, que está ali, faz parte do reino de Deus em você. E só entra no reino quem tem o reino dele em si. Isso é ponto. Você não vai entrar no reino para desfrutar externamente de algo que não existe aqui. E aqui que começam todas as coisas. Justiça, paz é a shalom. A paz que excede todo entendimento. A paz e a prosperidade estão junto na mesma palavra em todos os aspectos. Então, quem é de Cristo vive na justiça dele, em integridade, e também tem a paz que excede todo entendimento e faz com que as coisas aconteçam num ambiente onde... Quem é o príncipe da paz? O próprio Cristo. Ele. E queria dizer, vou falar aqui, só explicando rapidinho a legenda, né? Porque eu falo Cristo Jesus, você vai ficar meio em dúvida. Cristo é uma palavra até que não é grega, né? Mas para você entender, você precisa fazer uma diferenciação de quem é Cristo e de quem é Jesus. Não é a mesma coisa para te entender a Bíblia. Cristo, anota aí, é o eterno. Aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o Filho do homem. O verbo encarnado. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. Olha a diferença. Ele veio, vimos a glória dele, mas Filipenses capítulo 2 diz, mas ele abriu mão da sua glória. Todos os atributos divinos que estavam nele, as duas naturezas que a teologia ensina, eu fico meio preocupado que falam que 100% Deus e 100% homem, fica meio esquisito, porque não existe 200%, né? Então... Mas tudo bem, porque antes ele era o unigênito do Pai e depois ele se torna um primogênito. Olha que poderoso isso, o Espírito Santo é muito bom. Primeiro ele era o unigênito,
seu filho unigênito, João 3,16. Depois que ele vem, ele se torna o primogênito. Sabe por quê? Porque o unigênito não tem outro. O primogênito é o primeiro de uma linhagem. Que linhagem? Daqueles nascidos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a linhagem. Você agora pertence a uma linhagem dos filhos. A todo aquele que creu nele foi concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então você se tornou filho dele, na linhagem dele, não mais o unigênito agora, a fim de que você seja, de que ele seja, Romanos 8,28, o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o reino. Esse é o reino. E aí, Marcos, eu estou correndo aqui, Marcos. Vai dar. Isso aqui é uma maratona, queridos. Pega aí, pega o mistério e vamos forte. Então, agora nós vamos ter que amassar minha Bíblia aqui. Só um pouquinho. E amassou furioso aqui o negócio. Tá. Queridos, diante disso você entendeu algo. O reino, então, não falei da alegria. Alegria no Espírito. Jesus foi ungido com o óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. E olha só, então a alegria é tua alegria? Não. A alegria é fruto do Espírito, não são frutos. É fruto do Espírito que está condensado daquilo que o Espírito promove em você. Tem todas aquelas qualidades lá, são 9. E entre elas a alegria. Jesus foi ungido com alegria mais que todos. Isso quer dizer que quando você viver a justiça de Sedeque dele, a paz dele, tu não vai ser aquela coisa quadrada, aquela coisa chata que, eu estou aqui debaixo de um peso, de um jugo. Não, você tem uma unção porque você consegue ver a justiça, a retidão dele, você consegue ter a paz dele e a alegria que Cristo tinha. Porque se ele foi ungido mais que todos, isso está sobre nós, porque ele é o nosso mano mais velho. Entendeu? Aí nós estamos com essa alegria. Então, querido, não cabe. Israel é festivo. E nós vamos celebrar festas o resto da vida, porque não cabe tristeza no nosso meio. Essa coisa pesada dessa religião é dois extremos, às vezes, mas tudo bem. Não cabe para você tristeza. Vamos falar aqui que eu não quero criticar nada. Nós estamos aqui para ensinar para você e não para ficar falando dos outros. Né? Deixa cada um, serão revelados. É o tempo de revelação pela tua vida, pela nossa vida, pelo você que está aí assistindo. A revelação vai chegar nos lugares e essa alegria vai tomar conta dos 4 cantos dessa terra. Porque o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as ondas cobrem o mar. E isso vai ser tremendo. Queridos, Gênesis, tem que voltar tudo para o Gênesis. Melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Né? Você tem que entender isso, isso é um versículo. Está em Eclesiastes, agora me fugiu a referência, às vezes dá um bug aqui. Mas melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Então você tem que saber que você não está no fim ainda, você vai chegar no fim. Mas o teu começo pode estar todo errado. E aquilo que você não sabia, você pode ter... Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas o teu fim vai ser melhor que o começo. E Ele tem preparado, o fim será melhor que tudo aquilo que nós já vivemos. Você precisa entender que o Evangelho é dado para esse tempo, para essa era. Isso aqui que você tem aqui é agora. Depois que Cristo voltar, vai ter outras... Magnus vai falar sobre isso. Vai ter outras leis, outras normas, outras formas. Agora, o que está dado para nós aqui é revelado. Queridos, quando começam a falar em mistérios, toma cuidado. Os mistérios que Deus tem não são mistérios que não possam ser acessados. Porque a intimidade nos faz entrar. O segredo de Deus é através da intimidade. Os mistérios, Deus não esconde de você. Anota isso. Os mistérios de Deus, Ele não esconde de você. Ele esconde para você. Você não é escondido de você. É escondido para você. Porque se está algo escondido é precioso para que você nele encontre. Mistério é aquela história que você não vai. Não, são os mistérios de Deus. Eu me lembro que no seminário diziam assim, quando não sabiam explicar um versículo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas daí o outro versículo não dizia, que é o 30. Mas as reveladas para nós e nossos filhos. O revelado está aqui, isso aqui é revelação. Revelação, Apocalipse, revelação. Tudo revelação. Gênesis 1. Você vai ver aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto na minha Bíblia. Se não tem ponto na tua, põe. Vou tomar mais uma água aqui. Então, aqui está definido que Cristo, o Eterno, estava na criação. João capítulo 1, você pode ler. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não vou abrir lá porque você já sabe. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Certo? Então toda a criação está participando do Cristo, o Eterno.
Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus, o encarnado de João 14, o homem que se fez homem para cumprir aquilo que eu e você não podíamos jamais fazer. Que Adão falhou e ele veio resgatar toda a humanidade. Então, por isso veio Jesus na terra. O Cristo se fez Jesus. Está entendendo? O Eterno se fez homem para poder cumprir aquilo que você não podia. Ele não veio nos substituir. Ele morreu na cruz no teu lugar. Não, você não ia conseguir. Podia pregar você 10 vezes na cruz e não ia funcionar. Podia encher de prego em tudo. Então ele não veio te substituir, ele veio fazer aquilo que você não podia fazer. Ele veio te resgatar. Porque você estava escravo de alguma coisa. E para que o reino dele pudesse se estabelecer novamente, ele precisava resgatar você. Esse é o evangelho da graça, né? Que o pessoal não está pregando. Mas vamos lá. E aí vamos continuar. Queridos, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face do se movia sobre a face das águas. Então aqui eu quero só te dizer algo. A terra era sem forma e vazia, não no início. Primeiro a terra foi criada, depois ela se tornou sem forma e vazia, porque houve juízo. Ponto. Fala para o Magnus explicar depois, se você não sabe. Esse juízo, então, trouxe o que o grego chama de caos. A Bíblia não tem essa expressão caos, que é a teoria do caos da mitologia. Eu sou professor de filosofia também. Então, daí tu vai ver aquelas situações lá toda da filosofia que dizem que é mito, mas não é mito, é real. Fecha o parênteses. Só para dar vontade de estudar. Eu estou só largando tudo para ti, Magnus, depois. Havia trevas na face do abismo. Você já tinha percebido? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia ela tem que ser lida com atenção. Tem que prestar atenção no que está escrito. Se havia um abismo, tu já explicou na escola lógica o que é o abismo? Trevas sobre a face do abismo. Queridos, quando Deus julgou os anjos, o mundo pré-adâmico, talvez seja novidade para você, mas houve um mundo pré-adâmico, aonde Deus entregou, agora começa a falar do que é reino. Sempre Deus quis que a sua criatura o representasse na terra. O governo interno de Deus faz com que você represente Ele fisicamente na geografia onde você está implantado. Se Ele governa internamente, você é representante. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Alguém que representa. Mas não pode ser embaixador aquele que não tem um reino. É embaixador de um reino, é embaixador de uma nação. Então, se o reino internamente está em você, você representa. Estamos juntos? Tranquilão? Ótimo. Então aqui havia trevas sobre o abismo porque houve um período de trevas. Todos aqueles anjos rebelados com Satanás cobriram a terra de trevas. Eles não tiveram mais o seu lugar. Eu vou dizer só uma aqui que o Magnus passa para vocês depois lá. Satanás nunca esteve no céu. Já sabiam disso? Tá, mas a Bíblia diz, como caíste, ó estrela? Jesus fala lá em Lucas 19 que ele caiu como um raio, ele caiu como um raio. Não, mas ele não estava lá. Ele tentou subir. E eu fico pensando assim que nem uma bolinha de tênis, né? Ele foi valendo e Deus só deu uma requetada, assim, deu, pá, e acabou. A rebelião dele, ele colocou na cabeça que ele subiria mais alto do que as estrelas de Deus. Está falando dos serafins que ficam acima do trono de Deus. O desejo dele não era estar no lugar de Deus. Síndrome de Lúcifer, que a gente estuda na teologia, ele queria ser maior que Deus. Ele queria se assenhorar do próprio Deus. E daí ele tenta subir, ele faz um plano para subir, daí ele pega o levante, porque esse povo estava tudo na terra pré-adâmica, antes de Adão estar, cuidando dos lugares, representatividade. Lúcifer era um querubim da guarda, que ele representava a Deus, ele era um sacerdote, ele tinha um peitoral, que nem o peitoral que tem no sacerdote levítico, ele carregava as pedras. Está lá em Ezequiel. Ele faz um comércio de umas pedrinhas lá, que o Magnus que explica depois também. E aí, se ele não explicar, você só anota aí as pedrinhas que ele faz o brick, coloca aí, que tu vai lembrar. Aí, para saber o que aconteceu. Por isso que ele é caído. Ele trocou por ouro, só para te entender. Porque ouro fora da glória de Deus. Ele tirou as pedras da humildade e outras coisas e botou ouro no lugar porque ele queria ser Deus. Entendeu? Agora Cristo não, é humilde. Então aí que está a situação. E aí Deus, aquelas trevas estavam tudo ali, todo aquele mundo, irmãos, em trevas, por causa de um juízo de Deus. Aí Deus vai começar de novo. Não que foi frustração, eu vou usar umas expressões que tu não me interprete mal. Olha o 13, disse Deus, haja luz, e houve luz.
Yeri, ora, a palavra em hebraico. Yeri, haja. Or, luz. Sabe o que a gente fica pensando? Isso criou o sol. E daí começou o dia bonito, ensolarado. Está falando em criação de sol aqui? O sol é criado lá na frente. Sabe o que Deus está dizendo? Agora nós vamos ter que ir lá para João. Verso 4, João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outra versão vai dizer, as trevas não podem o sufocar. Não podem compreender, não podem, as trevas não têm como acessar. Quando Deus diz assim, haja luz, Ele está dizendo, Cristo, começa a agir. Aqui, ó, Ele chama Cristo, não dá uma ordem, ou a existência de Cristo, Ele começa a dizer assim, agora, Cristo, que é o Jesus nosso, começa a agir aqui nesse trabalho. Todas as coisas foram feitas primeiro dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele tira toda a treva e faz a separação. Agora você precisa, chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Foi tarde, manhã do primeiro dia. Dia e noite não está falando aqui do tempo. Está falando, daí Jesus assim, façamos as obras do Senhor enquanto é dia. Porque nós somos do dia e não da noite. O que ele está dizendo? Nós somos do reino da luz e não das trevas. Aqui começa o reino. O reino começou em Gênesis. Aí que você precisa entender. Poxa, está escrito. Vocês não tinham lido? Ai, Jesus. E aí tu vai ler lá em João 3,19, e a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o bem vem para a luz, para que as suas obras, para que vejam que suas obras são feitas em Deus. Vamos ter que abrir de novo, vamos voltar para João lá. João 3. Vai dar tempo. Olha só, porque todo aquele que... Porque todo aquele, estou no 20 agora, 3:20, João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em... Anota aí. Circula, pinta de verde-limão, olha o tempo do verde-limão. Coloca qualquer coisa ali, feitas em Deus. As obras feitas em Deus, queridos... O Magnus vai falar mais adiante aqui a respeito do... Lembra que o reino é por obras, por mérito, recompensa? Salvação é pela graça? Só que, olha, o apóstolo Paulo diz, veja como cada um edifica. Feno, palha, madeira, pedras preciosas. As obras precisam ser feitas em Deus. Não as tuas obras. Porque não vai querer dar uma uma expressão até que usa um bom samaritano, ou querer fazer caridade. Agora, como tem muitas outras... que hoje em dia chamam de religião no meu tempo era seita, que falam muito sobre boas obras, e tu começa a achar que aquilo ali tu está ganhando pontos pro reino. Quer saber o que você precisa fazer como obras para herdar o reino? Mateus 5, 6 e 7. Não está falando nada sobre salvação ali. Mateus 5, 6 e 7, a constituinte do vencedor. Aquele que quer reinar com Cristo tem que saber Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Então, tomar tapa na cara ali, tomar um e dar o outro lado... Isso é insano. Olha que tu tem que ser bem crente. Né? É difícil. Mas isso é para quem é vencedor, quer reinar. Obras. Tá, queridos, então aqui você começa a perceber que há dois mundos. Se não me engano é Hebreus 11:4. Está sendo colocado alguma Bíblia quando eu falo? Então só confere aí para mim. Que diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados. É isso mesmo? Hebreus 11:4? Os mundos foram criados, vamos ver se é mesmo. Eu vou para a Bíblia aqui que a gente acha. Vem na cabeça aqui. É o 3, desculpa, é 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui sublinha na tua Bíblia, os mundos foram criados. Que mundos? No meu tempo era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até Plutão. Era, né? Eu decorei isso para a escola, para uma prova não me lembro o que era na época, acho que quinta série. Decorei até hoje. Plutão não é mais, fiquei muito triste em saber porque perdi um planeta. Mas não é esses mundos que está escrito. É os mundos espiritual e o mundo físico. Tudo que existe no físico é reflexo do que existe no espiritual. Platão deu uma viajada lá nessa ideia do mundo ideal e o mundo material, que não é. Mas, em certo aspecto, tudo que se manifesta aqui, no visível, foi gerado no espiritual. Queridos, conseguiram pegar isso e entender? Esses versículos aqui mudam muita coisa no nosso entendimento. Então, esses dois mundos, um deles fala do mundo espiritual. Aonde estão o reino das trevas? Só para você entender, reino é algo poderoso. Porque no reino você é gerado. No império, você é conquistado. Vamos ler o versículo lá. Coloca aí para nós, então, já que tem a ajuda do pessoal. Ele tirou do império das trevas para Colossenses 1,13, não é? Deixa eu ver se é. É isso, será? Isso. O qual nos tirou da potestade, que diz do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas eu gosto da versão que diz do império das trevas. Porque império é algo que é tomado pela força. Todo imperador, ele toma, inclusive, preste atenção, impérios conquistam reinos. Até que você pensa que império está acima, muitas vezes, do que o reino. Não, o reino está em cima do império. Só que o imperador, ele subjuga reinos. Ele mata os reis e ele toma o território. Então, o que acontece, e aqui não vai dar tempo de a gente ler todos os textos, mas para você se situar o que está acontecendo. Aí, Deus planta um jardim no Éden. Toda a história você conhece, né? E aí ele coloca aquele lugar de delícias com toda a provisão. Tudo que era necessário estava ali. E dá apenas uma ordem para o homem: cultivar e guardar. Porque o reino de Deus estava nele. Como assim estava nele? Criou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. E o homem se tornou... Vamos ler o texto. O homem se fez uma alma vivente, né? Vamos ver o texto aqui. Perdi. Fugiu da minha Bíblia. Se o pessoal achar aí que a parte que soprou as narinas, aqui, já está aqui na minha frente, estava saltando os olhos. E formou o Senhor Deus o homem, estou no 2,7, Gênesis 2,7. Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Pó da terra. Porque isso aqui, o pastor está viajando, vamos falar de reino, vamos entrar no negócio, você precisa entender. O reino, ele é terreno. Mas também ele é espiritual. O Marcos vai falar depois ali, depois a gente dá uma conversada juntos. Vai ter um reino físico, uma Jerusalém terrena e uma Jerusalém celestial, pairando sobre a terrena. Não quer dizer que tu vai morar no céu. O vencedor terá acesso às duas cidades. Que essa Jerusalém que está descendo, ela só vai descer no novo céu e nova terra. Isso se chama na teologia parousia, que é o momento em que essa Jerusalém está descendo. Poderoso isso. Então, nós somos representantes dos dois sentidos. Terrenos, pó da terra, com um sopro de vida espiritual. O Espírito que é soprado em você não é o Espírito Santo, é o Espírito da vida. Por isso que quando as pessoas morrem, preste atenção nisso e não faça confusão nunca mais. Eclesiastes diz que o Espírito volta para Deus, porque Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus vai falar exatamente isso. Você vai ver em Jó que quando se apresenta o mundo espiritual para ele, inclusive Satanás aparece lá. Por quê? Porque nesse sentido espiritual, até mesmo Satanás é filho. Porque se ele é pai de todos os espíritos, Satanás fazia parte das hostes criadas. Então ele é um filho de Deus no aspecto de criação espiritual, porque todo o sopro, todo o espírito de vida saiu de Deus.
Entendeu? Não sai dizendo por aí que eu ensinei que Satanás tem uma teologia que diz que Satanás é filho de Deus, no sentido assim, irmão de Jesus. Misericórdia. Eu estou te explicando. Entendeu o que eu falei no sentido espiritual? Ele é o pai dos espíritos. A Bíblia fala. Então, cada um que morre, seja crente, ímpio, seja lá o que for, morreu, o espírito vai para Deus. O corpo vai para terra. E a alma? Eita, sobrou um pedaço aí. A alma, ela tem um lugarzinho para ir. A alma é a tua pessoa. É quem você é. O espírito é a vida, consciência que você tem. Se eu entrar nisso aqui, fecha parênteses, tá? Vamos lá. É que às vezes começa a puxar assim, vem vindo. Não, você tinha que ver, eu tinha que filmar meu cérebro como é que é. Ele tem que ser estudado, eu acho, de vez em quando eu fico pensando. Porque começa a vir assim, uma coisa da minha cabeça, começa a vir versículo, começa a encaixar coisa, e daí parece que sai umas... Sabe aqueles mapas assim que a gente faz? Como é que chama aquele negócio? Tem um nome esquisito lá, mapa mental. É mais ou menos que vai abrindo assim, daí, de repente eu tô aqui, daí vem uma flechinha assim, ó, lá, ó. E daí começa, Jesus, volta aqui, reino, estamos falando do reino. Então, o que eu quero dizer é que esse sentido espiritual, nós, então, interagimos com dois mundos. Você é um espírito, você é uma alma, decora isso, você é uma alma que possui um espírito. Para quê? Para interagir com o mundo espiritual. 2 Coríntios, capítulo 2. Quem entende do espírito do homem, senão o homem que nele está? E quem entende do espírito de Deus, senão o espírito de Deus? E daí começa a falar a respeito da compreensão. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Certo? Então, o Espírito que foi o sopro de Deus em você, conecta você a Deus. Certo? E aí você tem o reino de Deus em você, com o Espírito de vida que deu. A alma vivente agora é a tua pessoa, as tuas características, tuas emoções, tuas vontades e tua mente. Isso está tudo na alma, certo? E o teu corpo físico interage com o mundo físico. A gente pode se abraçar. Agora, acabando a pandemia, de levinho, estamos voltando, né? Se abraçar aí, pelo menos nos mais próximos. Então, toda essa interação com o mundo físico. Compreenderam isso? Você é um ser tripartido, decora isso. Você é um ser tripartido. E nesse aspecto, então, o que tem a ver isso aí tudo com o reino? Adão era assim. E eu comecei falando que ele estava num lugar de delícias, com apenas uma ordem. Lavrar não é o correto. Coloca lá, se tiver na tua Bíblia, cultivar. Pôs o homem ali no jardim para cultivar e guardar. Cultivar o quê? O que já estava pronto, porque Deus deu um jardim pronto com delícias. Só cultiva. Cultivo orquídeas. Eu não crio a orquídea, eu não planto. Eu compro ela e fico cultivando. Certo? Cultivar. Você vai cultivar o que está aqui. E vai guardar. Guardar o quê? O que ele tinha que guardar? Adão não sabia. Mas embaixo da terra estava todo aprisionados, demônios e espíritos em prisões. Acima deles, potestades. Efésios capítulo 6. Principados, potestades acima deles. E ainda por ali, ele estava guardado sob a palavra de Deus, sobre a essência do reino de Deus nele. Se ele cumprisse tudo aquilo que foi dado, porque o reino de Deus, o governo estava nele, tudo estava legal. Aí, eu vou dizer para você assim, ó, o pecado nunca foi problema. O Magno já deve ter ensinado isso aí para você. O pecado nunca foi problema para Deus. Foi um problema para nós. Você deve ter ouvido falar muito de Isaías, que diz assim que os teus pecados fazem separação entre Deus e você. Já ouviu essa parte? Isso é errado. A Bíblia diz que vós e o vosso Deus. O pecado não separa o Deus de você, separa você de Deus. Entre vós e o vosso Deus. Porque quando tu está em pecado, tu não consegue acessar. Mas Deus continua sendo Deus. Porque Adão não acordou num dia assim, que dia bom hoje, que dia bonito para pecar. Que dia maravilhoso, acho que eu vou comer daquela fruta e desobedecer a Deus. Não. Paulo fala que a mulher foi tentada e não o homem. E daí você pode deixar, isso não é machismo, querido, isso é reino. Aprenda isso aqui. Isso não é machismo. Existem duas distinções, não dá tempo de falar aqui, mas para você entender. A Bíblia diz que o homem, os dois são a imagem de Deus, mas o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Já leu isso em 1 Coríntios? Capítulo 11, se não me fala a memória. Então, o homem, a mulher saiu, é esquisito, mas Deus criou macho e fêmea e depois eu estava só Adão andando no jardim. Como que ele criou macho e fêmea? Aí o que acontece? Ele põe um sono de 3 dias em Adão. Que loucura. Põe um sono de 3 dias em Adão e diz assim, eu vou tirar da tua costela alguém para você.
sai a mulher. A mulher saiu do homem antes que o homem saísse da mulher. Sabe por quê? Grande é esse mistério. Mas falo isso a respeito de Cristo e a igreja. Lembra do Efésios? Falando lá a respeito do casamento? A mulher saiu de Adão. Glória de Adão. Essa sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Uau! Aí lá na cruz, está Jesus, entrega o Espírito ao Pai e crava uma lança em Cristo, na costela. E sabe o que nasce ali? Sai sangue e água. Quem nasceu ali? A igreja. Ali nasceu a igreja. Do mesmo jeito, por isso que é o primeiro Adão e o último Adão. E quem é que é a esposa do Cordeiro? A igreja. Carne da sua carne, ossos dos meus ossos, meu corpo, do qual eu sou a cabeça. Por isso que você é corpo de Cristo. Por isso que você foi comprado por bom preço. Glorificai a Cristo no vosso corpo, o qual pertence ao Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo? E que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Queridos, é tremendo. E aí, esse é o reino de Deus em nós. Só que o que aconteceu? O homem pecou. Satanás mentiu lá, enganou, o pecado entrou. Queridos, a partir daquele momento, a mulher deu ouvidos porque ela foi isolada, ela foi vítima. Satanás entrou. Possuiu, primeira possessão demoníaca na serpente. Era o mais sagaz, mais inteligente de todos os animais e mais belo. Satanás entrou nele pelo orgulho. Assim como ele pelo orgulho caiu, ele fez com que o animal do campo, doméstico, que ela era um animal doméstico, pela sua beleza, fosse possesso. Engana a mulher isolando ela sozinha. Adão não estava junto. E depois engana, ele come. Cristo se entregou pela igreja, né? Maridos, amem a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Adão se entregou por Eva. Da forma errada. Então cuidado essa entrega. Existem sacrifícios que você faz. Mas alguns deles precisam ser tomados corretos. Porque Adão, quando viu que a mulher ela já tinha comido quando trouxe para ele. E ele sabia, ele era o guardador, ele era o sacerdote, ele tinha a palavra, era a glória de Deus. Se ele não comesse do fruto, eu não estou dizendo aqui, a gente não tem que dar a chá, conjecturando. Talvez houvesse uma outra forma. Mas sabe o que ele faz? Ele pega, dá para cá. Porque se tu comeu, tu já morreu. Eu vou morrer com você. Talvez aí se inspirou Romeu e Julieta. Essas historinhas aí, ó. Ele deseja se entregar, mas fora do propósito. Não se sacrifique fora do propósito. E aí, quando isso acontece, ele se entrega. E depois daquilo, ele é chamado de Eva. Ela chama de Eva, mãe de todos os viventes. Olha que poder isso. Ele morre por ela, toma a consequência. E aí, o que acontece? Ele é chamado, né, nessa forma aí, chama ela de mãe de todos os viventes. Vida, Eva, mãe de todos os viventes. Porque Deus traz vida nesse sentido. Queridos, aqui, ó, vamos entrar nessa parte para finalizar aquilo que eu tenho que entregar o microfone. Deus chama, agora com o pecado, expulsa eles do jardim. Você já sabe a história, coloca querubins na guarda. Esse aqui é um segredo poderoso. Magnus, guarda esse negócio aí, porque você vai ocupar muito isso aí na escola logo. Olha o que acontece. Aí, Deus chama eles e diz assim, olha, as consequências do pecado de vocês. Ele dá uma sentença para cada um, você sabe. Mas eu quero chamar uma atenção no 15 do verso 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, e essa ferirá a cabeça, e ele ferirá os calcanhar. A serpente tem uma semente eterna, até o final dos tempos. E a semente da mulher é aqueles que são, o filho da mulher é Cristo. E a semente da mulher são aqueles que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo. Certo? Aí essa inimizade ficou perpetuada. Vocês terão inimizade sempre. A semente da serpente contra a semente da mulher. Aí lá, Deus faz algo tremendo. Eu vou só narrar. E depois você procura o versículo, está na sequência. Você vai entender a história. Eles pecaram. Deus sempre causa essa consequência agora. Quando Adão peca, ele se esconde. E Deus diz para ele, Adão, onde estás? É a primeira vez que Deus corre atrás do pecador. Sabe por quê? Porque eles tinham uma comunhão
Eles conversavam. A fala não foi para comunicação. A fala é criativa. Deus deu a fala para que tu crie as coisas. E eles comunicavam espiritualmente. Deus estava nele. Assim como Eva estava nele, Adão estava em Deus. E aí, com esse pecado, a morte espiritual desconectou Adão de Deus. Aí Deus grita: Adão, para onde você foi? No hebraico é: Adão, para onde você foi? Que eu não encontro você mais em mim, nem eu em você. Todo homem morto espiritual está isso, está fora de Deus. Aonde você está? Daí ele assim: eu estava nu e me escondi. Daí ele faz todo pergunta: quem mostrou que está nu? E o que ele fez? Ele fez avental de figueira, querido. Ele já estava vestido. A nudez é você estar fora de Deus. Não é... Porque antes o corpo era revestido de glória. Agora ele está fora de Deus. E isso é tremendo. Porque a partir desse momento, então Deus diz para eles: olha, por consequência disso, as folhas da figueira, tudo aquilo que é natural não cobre aquilo que é espiritual. Não tente cobrir teus pecados com coisas naturais. Adão tentou botar folha de figueira e não deu certo. Deus teve que dar um ensino. Deus leva eles lá no jardim. E o jardim do Éden, não dá para explicar isso aqui, é o modelo do tabernáculo. Porque depois tem querubins. Lembra que tem um querubins protegendo um lugar? E daí ele chega assim: preste atenção, que agora vai elucidar muita coisa. Mas eu vou ter que... Era para gente entregar agora, exatamente. Mas eu vou pegar 5 minutinhos. Ó, só para concluir isso aqui. Aí o que ele faz? Cara, isso aqui é poderoso demais. Glória a Deus. Ele chama Adão e Eva e diz assim: pois é, vocês pecaram. Agora eu vou ensinar para vocês. Porque você já pensou que eles pecaram, foram expulsos do paraíso e Deus continuou conversando com eles? Eu me sentia mal nisso. Tá? Assim, peraí, eu peco, tem separação entre nós, Adão e Eva estão de boas lá. Qual é que é? Porque eles pecaram, foram expulsos e continuam um relacionamento. Deus fala, Deus faz, Deus aparece. Como que isso aí vai acontecer? Eles eram melhor que eu? Não. Deus chega lá e diz assim: ó, vem cá que eu vou mostrar o que vocês fizeram. Pega 2 cordeiros. Não, pega um cordeiro. E na frente deles, o primeiro derramamento de sangue. Lembra que ele foi morto desde a fundação do mundo? Deus mata um cordeiro. E derrama o sangue. E vem um anjo. Tem todas as bases bíblicas para isso. Mas você vai ver que um anjo arrumou o sacrifício de Abraão. Logo do que ele saiu da tenda e recebeu a promessa, o anjo veio e pôs as peças nas partes como era. Veio um anjo do Senhor naquele momento. E ajeitou o sacrifício. E fez o sacrifício. Matou o cordeiro. Ajeitou o sacrifício. E Deus ensinou para Adão e Eva. Agora sim. Porque sacrifício, se você não sabe, é a mesma coisa que oferta. E significa aproximação. Agora vocês vão aprender uma coisa. Cada vez que vocês, para se aproximar de mim, vai ter que ter derramamento de sangue. Lá em Hebreus vai dizer: porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí ele ensina: assim vocês vão fazer. E daí mataram, e daí tirou a pele do cordeiro e vestiu eles. Tirou o que era natural e colocou o que era espiritual. Quando nós nos batizamos, Gálatas capítulo 2 diz que nós nos revestimos de Cristo. E aí João, se não me engano, 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não tem justiça própria, você tem a roupa do Cordeiro, você está vestido de Cristo. Isso é reino em você. Você está vestido de Cristo. E aí, meu Deus, aí você é vestido de Cristo. Deus não olha mais para você. Ele vê o Cristo, que foi morto e ressuscitou. Por isso que as tuas orações, que tudo que você pede, não é de você, é dele. Por isso nós nos achegamos a ele com ousadia diante do trono. Entramos na presença com ousadia, porque nós estamos vestidos de Cristo. Aí, queridos, finalizo aqui. Olha o que diz no capítulo 4. E é um mistério que muitos não conseguem entender. Eles aprenderam e eles ensinaram isso para os seus filhos. Nasceu Caim, capítulo 4. E aconteceu que ao cabo de dias, verso 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção nos detalhes. Caim trouxe da onde? Do fruto da terra. Espiritual ou é natural? Natural. O que Deus ensinou que era para fazer para aproximar? Cordeiro. Caim, não, o que Deus está pensando que é Deus? Ele acha que manda alguma coisa? Eu vou levar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. É a minha oferta, é o meu jeito, a minha forma de fazer, o meu jeito de ser. Isso mostra reino de Deus?
Não, o reino de Deus é governo. Você faz assim. E daí ele oferece o que ele quer. E daí, ao cabo de dias, quer dizer que ainda ele comeu primeiro toda a colheita, e daí quando lembrar, vou levar um pouco lá. E Deus quer sempre primícias, porque Cristo é a primícia. A primícia tem um poder que você tem que aprender. Não que você não sabe, só estou reforçando a palavra. Aprender cada dia mais. E Abel também trouxe das primícias dos seus rebanhos, ou das suas ovelhas. Abel trouxe primícia. Tá, mas por quê? Eu sempre falo, por que ele pegou ovelha? E sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que ele atentou para Abel? Porque os dois aprenderam a mesma coisa. Abel foi lá, obediente. Abel era pastor de ovelhas. Você sabia que o homem só começou a comer carne depois do dilúvio? Não sabia, né? Não sabia? Então, por que tinha ovelha? Por que ele era pastor? Ele criava ovelhas para o deleite de Deus. Só para quê? Para sacrificar. Criava ovelhas para sacrifício. Criava ovelhas para sacrifício e a pele para fazer roupa. E Caim sabia a mesma coisa, era o mais velho. E assim, eu vou oferecer minha oferta. Daí Deus olha para ele assim, e não atentou no 5, mas para Caim e a sua oferta, para Caim primeiro, porque o coração dele estava errado, e para a sua oferta, porque não adianta o que você trouxer, é o teu coração que tem que estar com o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você. Se o teu coração não estiver correto, você pode oferecer o que tu quiser. Não é de aparência exterior. Você não vai dizer ele é aqui ou ele é ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim. Olha só como ele era ungido, né? Ainda se achou no... E você vai ver, uma sementinha de Caim visita a igreja. Que ele ainda faz errado e acha que tem razão. E sai atropelando. O que está pensando? Vamos mudar de igreja? Para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante, ficou emburradão, cara feia, pisando firme. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que está emburradinho? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo. Sobre ti será a tua vontade de fazer o que quer, vai ser sobre você. E ele vai te dominar. Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o teu desejo tu tem que dominar. Tu não pode fazer o que tu quer, tu tem que fazer o que eu estou mandando. Deu toda a instrução. Aí ele vai lá e mata o irmão dele. Primeiro homicida. Porque aqueles que não têm vida de Deus, eles se incomodam com os da luz. É mais fácil matar aqueles que são certos, porque se eu matar esse aqui, Deus vai ter que aceitar o que eu quero. Se eu tirar dele a obediência, ele vai ter que aceitar o meu jeito. Não vai ter outro que vai adorar. Isso é muito forte. Querer matar os outros, a vida de Deus dos outros, para que a sua vida rebelde seja aceita. Aí o sangue clama e tem uma sentença. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será sobre a terra. Deus dá uma sentença para Caim. Agora, porque tu fez isso, tu vai ser fugitivo e vagabundo. Você vai ser nômade. Você vai andar por tudo que é lugar e não vai ter morada certa. Essa é a tua sentença. Aí, como Caim é um cidadão muito bem educado, né? Ele disse assim, eis que hoje me lanças da face da terra, na tua face e me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7... Olha só, Deus ainda trazendo proteção. 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o alcançasse. E saiu... Olha que decisão dele. Olha o 13 antes disso. Ó. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Ele se sentenciou. Ele quer dizer assim, ó, não, eu fiz muito mal, eu nem quero ser perdoado. Antes que Deus oferecesse perdão, ele assim, eu fiz muito mal, não quero ser perdoado, porque ele não queria mesmo, não queria obedecer. Quem não quer obedecer e sacrificar também não quer perdão. Ele não quer relação nenhuma. Aí lá, e saiu caindo diante da face do Senhor. Ele foge, ele não quer mais saber da face do Senhor. Agora eu vou viver minha vida. E ele conheceu sua mulher, no 17, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. Talvez tu leia isso aqui apressadamente e não entenda. Caim, a Bíblia vai dizer depois no Novo Testamento que ele era do maligno. Ele era do maligno. Sabe por quê? Porque cada vez que tu constrói teu próprio jardim, a construção da cidade foi uma desobediência. Início do reino humano.
Porque ele começa a dizer assim, eu não quero que eu fique no jardim, não vou ficar aqui, eu vou fazer da minha forma. Vou construir a minha cidade, estabelecer a minha segurança. Ser nômade, não vou ser nada, eu vou ficar por aqui. Aí começa a construção de Babel, para que os homens não fossem espalhados sobre a terra. E o governo humano começa a ser organizado. Queridos, desculpe alongar aqui, mas eu tinha que terminar essa parte para você entender. Agora, por que você vai reinar com Cristo? Porque o reino está dentro de você. E Ele sonhou desde o princípio para que essas coisas aconteçam. E você vai reinar com Cristo a partir da vida de Deus em você. Tudo que você constrói fora de Deus não tem valor. Tudo que você faz conforme a tua vontade não vai funcionar. A partir de Cristo, as coisas dão super certo. Obrigado.